versículo 12. Eu não vou falar o tema da mensagem agora, porque quando chegar na palavra, você vai ouvir, tanto você que está aqui na igreja, você que também está em casa pela internet, que vai ver essa mensagem depois, Deus vai abençoar tremendamente em nome de Jesus. E para você que está na internet, compartilhe essa mensagem, evangeliza, use essa mensagem para ser bênção na vida dos outros também, em nome de Jesus. Sábio é o ganhador de almas. Provérbios capítulo 14, versículo 12, em nome de Jesus. Vamos lá para a glória de Deus. Irmão, essa palavra ela vai falar muito com a gente. Você, principalmente você que precisa tomar caminhos, decisões, você que precisa destravar a sua vida em todos os sentidos, essa é a palavra que você estava precisando, querendo, buscando de Deus, em nome de Jesus. Quem já achou, diga glória a Deus. Há caminho que ao homem, ao ser humano, parece direito, mas o fim deles são caminhos de que, igreja? De morte. A primeira coisa, irmão, cuidado com a aparência. Nem tudo que reluz é o que? É ouro. Então aqui a palavra de Deus está falando, tem coisa, irmão, que tem aparência boa, você vai olhar, aquilo ali vai te conquistar. Na hora que eu estava fazendo essa mensagem, na hora o Espírito Santo me remeteu para a tentação de Jesus. Uma das tentações de Jesus foi que o diabo levou Jesus no mais alto monte, sim ou não? E mostrou a glória, não mostrou a parte feia, não mostrou aonde tem ali a pobreza, mas só mostrou as coisas boas desse mundo, só mostrou aquilo ali. Irmão, quem vai, você vê, uma das paradas de turismo no mundo é as Ilhas Maldivas, é um paraíso, é verdade, é um paraíso, só que na televisão só mostra a parte o quê? A parte boa, não vai mostrar a parte do lixo, aonde ele descarta esgoto. Vai mostrar isso aí? Olha o nosso esgoto aqui das Ilhas Maldivas. Quem vai querer ver isso, irmão? Não vende. Mas vai mostrar só o quê? A parte bonita. Irmão, é assim que o diabo faz. O diabo, ele mostra só a parte que você quer ver. Ele mostra a parte que você está cobiçando. E aquilo ali vai te atraindo pelos olhos, vai te atraindo pelos seus desejos. E aquilo ali você está caindo numa armadilha de aparência. Cuidado, irmão. Porque muitas vezes o que importa para nós é o conteúdo. A aparência chama. Precisa ter uma aparência boa? Precisa. Um dia eu estava comentando com a pastora, já preguei também já, você pode ter o melhor bombom do mundo. Eu falo assim, ó, esse aqui foi eleito o melhor bombom do mundo, mas eu embrulho ele num papel higiênico, você vai querer comer? Não vai. Ainda que seja o melhor o quê? Bombom do mundo, mas está na embalagem o quê? Errada. Ele tem um conteúdo bom, mas está na embalagem errada. Agora, o que eu estou querendo dizer para você, o que Deus está falando, é que muitas vezes você vai ser atraído pela aparência, e muitas vezes a gente negligencia analisar o quê? O conteúdo. Tudo bem, tem aparência? Legal, mas deixa eu analisar o que importa. Porque, irmão, você já viu uma frase assim, ninguém vive de quê? Não vive, não se sustenta, querido, não se sustenta. Com o tempo a coisa cai, com o tempo a coisa rui, não vai ficar de pé diante das adversidades. Aí você pegou lá a aparência, tudo bem, é algo bom, pastor, analisando de primeira, parece ser algo que vai realmente ao encontro daquilo que eu acredito, da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro passo. Te chamou a atenção? Não tem problema, mas vai com calma. Fala para esse irmão do lado, vai com calma. Tenha tempo, irmão, você tem tempo. Não, pastor, porque eu vou perder a oportunidade. Irmão, isso aí, não sei se tem vendedor aqui, mas eu falo, isso é papo de vendedor. Isso é papo de vendedor. Não, você vai perder a oportunidade. Só temos esse produto no estoque. Irmão, tem mais de 200 encalhados lá. Tem mais de 200. Aí, não, mas esse aqui é o último, hein? Esse aqui, se você não comprar agora, ó, o desconto, você já ouviu essa frase? O desconto só dura até amanhã, hein? Quem já ouviu essa frase? Aí depois você vai lá, uma semana depois, irmão, o desconto é até maior. É até maior. E você se deixou se levar pela primeira oferta. Você se deixou se levar pela aparência e não analisou. Você já viu um ditado que fala, o cara comprou gato por lebre? Sim ou não?
É isso que acontece. É por isso que muitas vezes, irmão, a pessoa perde tudo que tem, perde dinheiro, perde amizade, perde tudo. Por quê? A pessoa ela se leva pela aparência e ela fala, é de Deus. Irmão, muitas vezes Deus não está na aparência, Deus está no conteúdo. Ah, que é isso, pastor? Verdade. Se você pegar a Bíblia diz que Jesus não tinha o que, igreja? Formosura. Não tinha formosura. Se alguém perguntasse, você quer Jesus? Não, eu não quero não. Olha que coisa feia. Não tinha formosura. Mas ali onde não tinha formosura, tinha salvação. Ali tinha libertação. Olha que interessante isso. Então a parte da mensagem é essa: cuidado com as aparências. Eu não estou dizendo agora, irmão, para você pegar, não, eu vou naquilo que é mais feio, eu vou naquilo, não, a aparência é para te chamar mesmo, mas você tem que ser uma pessoa sábia, que não se deixa levar pelas aparências. Você está entendendo, sim ou não? Não se deixa, é aquela, nossa, deixa Deus me usar, você vai deixar Deus me usar, sim ou não? Que agora vem umas bordoadas boas, tá? Aí aquela pessoa, ela vem com aparência de amigo, ela vem com uma aparência de, deixa eu te ajudar, vem aqui, você está precisando de um abraço, eu vou te dar um abraço, mas por trás tem uma faca, e você não olha o conteúdo, você já vai abrindo a sua vida para a primeira pessoa que tem uma aparência de amor, tem uma aparência de piedade, tem uma aparência de quem vai te ajudar, porque irmão, você imagina, você está passando uma luta, você está no teu pior momento da tua vida, você está vulnerável, fala para esse irmão do lado, cuidado quando você está vulnerável, cuidado, é naquele momento que você está precisando de dinheiro, aí a pessoa, não, pode deixar que eu te empresto, pode deixar que não sei o que, vamos fazer isso aqui, um negócio bom para você, eu vou te ajudar. Meu irmão, cuidado. Quantas vezes, irmão, a gente fez negócio pela aparência e se deu mal, sim ou não? A gente podia ter analisado um pouco mais, podia ter buscado uma segunda opinião, e principalmente buscar a direção de quem? De Deus. Mas o diabo, irmão, coloca uma pressa no coração da pessoa, sim ou não, irmão? Uma pressa de ter as coisas, uma pressa de resolver as coisas. Irmão, cuidado, essa pressa vai derrubar você. Você não precisa ter pressa. Está faltando comida na tua mesa? Talvez você não tem tudo aquilo ainda, mas graças a Deus, o pão nosso de cada dia, Deus está dando. Você está com saúde, querido. Você quer coisa melhor que saúde? Você está com Deus para resolver a sua vida, as coisas na sua vida estão andando, talvez não estão andando na velocidade que você quer, mas graças a Deus, Deus não está te deixando faltar o quê? Nada. Para que você está com essa pressa toda? Não, pastor, porque aí você começa, irmão, agora, deixa Deus me usar. Aí, sabe qual que é o problema? É as historinhas que você conta para você para convencer a si mesmo. Aí você começa a contar história na tua mente. Não, porque é isso, porque eu preciso disso, porque não sei o quê, e vai inventando. Tinha um irmão, deixa eu contar isso aqui. Ele estava com um carro, acho que era um Cruiser, alguma coisa assim, um carro bom, estava bem conservado. Irmão, ele estava terminando de pagar as prestações do carro, ele nem tinha prestação para pagar, e ele já estava pensando em comprar outro carro. Aí eu perguntei para ele, mas vem cá, qual é o uso desse carro? Pastor, não, aí ele começou, não, primeiro porque eu perguntei, né, confrontei ele, fez uma pergunta de confronto, e às vezes Deus confronta a gente, e às vezes, irmão, nós temos que nos confrontar a nós mesmos, essa é a verdade. Aí eu perguntei para ele assim, irmão, mas você usa esse carro para quê? Como é que você usa, né? Não, pastor, porque o carro está desvalorizado. Irmão, você vê, eu perguntei uma coisa, ele foi falar o quê? Outra. Fala para o irmão do lado aí tem. Irmão, toda vez que você pergunta uma coisa e a pessoa responde outra, ela está fugindo do assunto. Ela está fugindo, é fuga. Aí eu perguntei, não, pastor, porque o carro está... Eu falei, calma, querido, eu não perguntei isso, eu só perguntei como é que você usa o carro. Aí quando ele quis, aí se acalmou, porque ele ficou agitado, ele falou, não, pastor, eu uso esse carro assim, para ir para a igreja, e muitas vezes no meio da semana eu não consigo usar o carro, porque eu trabalho, chego às 18 horas, eu já chego tarde, não dá nem para ir para a igreja, eu fico em casa mesmo. Eu falei, mas você usa o carro para ir para o trabalho? Ele trabalhava nessas empresas, irmão, que a própria empresa dá o transporte. Aí, resultado, final de semana, ele só usava o carro para vir aonde?
na igreja, ou muitas vezes para ir na praia, só final de semana. Irmão, e a maioria dos finais de semana, porque não dá para viver de praia todo final de semana, sim ou não? Não dá, apesar que a gente quer, mas não dá. Então a maioria do final de semana, ele ficava onde? Em casa. Eu falei, qual é a lógica de você trocar o seu carro, irmão? E era um carro bom, irmão, um Cruze, estava novinho, que quase ele não usava, não estava nem rodado ainda. Irmão, ele ia entrar numa dívida. Aí eu perguntei, você não tem outras coisas para fazer não em casa, outras coisas para poder investir esse dinheiro? Irmão, na hora, ele veio assim, pastor, pensando bem, pensando bem, eu tenho uma parte da minha casa que ainda não acabei. Olha aí, irmão, pensando bem, ele ia entrar numa dívida, o carro que ele comprou com o tempo ia desvalorizar de novo, e ele ia ficar nesse ciclo de troca de carro. Aí ele tinha algo importante para fazer, que estava postergando. Irmão, por isso que eu estou te falando, tem coisas que você tem que se confrontar. Será que eu preciso disso agora? Será que isso é uma prioridade na minha vida? Cuidado, aqui o provérbio está falando, tem caminhos que para o homem parece direito, tem aparência, só que não tem o conteúdo que você precisa. Não vai mudar. Aí daqui a pouco, irmão, quem conhece a chamada bola de neve? Aí vai entrando numa dívida, vai entrando em outra, aí precisou fazer isso, tem que tirar agora empréstimo, não precisava tirar empréstimo, aí começa uma coisa assim, aí daqui a pouco, irmão, a vida da pessoa está toda perturbada. Mas por quê? Porque sempre seguia pela aparência. O conteúdo, aquilo que é realmente importante, a pessoa sempre está fugindo. Então você tem que tomar cuidado, irmão, com as coisas que têm aparência. Calma, analisa com mais oração, amém? Vai colocando diante de Deus. Fala para esse irmão do lado, não precisa ter pressa, irmão. Não precisa ter pressa, calma. Aí, irmão, você vai vendo que com o tempo as coisas vão se ajeitando, você vai arrumando as coisas, sem ter dor de cabeça, sem ter aquela pressão na tua cabeça, que tira o teu sono, tira a tua paz, afeta a tua vida espiritual, e as coisas vão indo. Então, aqui Deus está falando, cuidado com as aparências, cuidado com aquilo que aparece direito, cuidado com o caminho. Aí ele vai falar assim, tem caminhos que parecem, aparência, mas o final, eita, agora, hein, irmão, o final, o resultado, qual que é, a igreja? É a morte. Não, pastor, quando eu comecei, irmão, fica tranquilo, eu já quebrei a cara assim 1 milhão de vezes, estou especialista nesse negócio já, de quebrar a cara por aparência. Fica tranquilo, nós estamos no mesmo barco. Fala para o irmão do lado aí, estamos juntos. Fica tranquilo, você errou, eu errei 1 milhão de vezes esse negócio, deixar se levar pela aparência, pressa. Aí vai escutando, aí você espera um resultado. Nossa, e a gente vai entrar agora nos versículos pesados aqui do culto. A gente espera um resultado, não, que vai ser bênção, que vai ser não sei o que, aí no final é a morte. O final que você desejava não vai acontecer. E sabe qual que é a pior coisa, irmão? É quando a gente mente para quem? É quando a gente engana quem? A si mesmo. Para de tentar se convencer, querido, quando a verdade está diante do quê? Gente, a verdade está diante dos teus olhos. Não adianta você chegar agora lá e olhar para o sol e falar que é lua. Não vai rolar. Não vai. Você pode querer se enganar, mas o sol vai continuar sendo o quê? Sol. Você pode querer chamar a lua de sol, que não vai colar, irmão. E tem gente que gosta de se enganar a si mesmo, sim ou não? Tem gente que gosta de criar historinha para aí a sua vida não muda. Aí quando você vai ver os resultados, que é o interessante, o final, aí você vai ver que o final é de morte, o final é de doença, o final é de divórcio, o final é de separação, os resultados que você espera nunca chegam. Mas por quê? Porque você toma um caminho pela aparência, você toma um caminho que você acha que é o certo. Irmão, vamos crescer? Vamos crescer, sim ou não? Esse negócio de acho que é o certo. Se Rubens chega para mim, lá na minha geladeira, pastor, eu acho que essa é a peça certa. Rubens, soco normal não pode, mas ungido pode, tá?
Eu acho que é a peça. O Quimar chega lá para arrumar o carro dele, o mecânico fala: olha, eu acho que essa peça é a certa, eu acho, não tenho certeza. Fala, meu Deus do céu, meu irmão, que história é essa? Ou você tem certeza ou não tem. Não tem, é assim que é. Agora, irmão, toda vez, isso aqui é uma regra para a tua vida. Toda vez que você falar, eu acho que é o caminho certo, não vai. Sempre na dúvida, não haja. Sempre na dúvida, não faça. Isso tem que ser uma regra. Eu tomei isso aqui para a minha vida. Eu estava querendo um projeto aí, financeiro e tal, ia ser muito bom. A palavra, né? Aparentemente, muito bom. Só que eu não tinha aquela convicção, aquela coisa assim, vai. Não tinha. Eu tinha analisado, estava analisando, eu não tinha aquela convicção, eu não tinha aquela firmeza. Irmão, alguém aqui já andou em chão molhado? Quem já andou em chão molhado? Quem já caiu em chão molhado? Quando você cai, irmão, quando o primeiro tombo que você leva no chão molhado, porque talvez você não sabia, aí você vai com firmeza no chão molhado, caiu, pagou aquele mico, sim ou não, irmão? Aquele papelão, e graças a Deus ainda que machucou pouco, mas o que machuca mais é o orgulho. Aí tá lá, tudo esborrachado, ui, irmão, só tirando aqui uma coisa para falar, né? E é engraçado, é igual, gente adulta às vezes é igual criança. Se o seu filho cai e não tem ninguém olhando, ele levanta rapidinho, sim ou não? Já viu isso já? Já viu, Quimar? Vou bater o lado. Irmão, Miguel era assim, Miguel caía, se você desse ibope, Amanda também, então chorona, que Deus me livre. Agora, se que eles caíam e você fingia que não via, levantava rapidinho, irmão. E tem adulto que é assim, cai no chão, se ninguém viu, mas se viu, aí aparece dor até onde não tem, tá doendo até o meu cabelo. Misericórdia, fica lá estirado lá, nem precisava. Aí a pessoa cai, ela vai levantar sozinha naquele piso molhado onde ela caiu. Como que você acha que ela vai andar ali? Com firmeza? Não vai. Irmão, toda vez que você cai num lugar, você perde a firmeza do lugar. Você não tem mais firmeza para pisar ali. Você não tem. Você não tem. Toda vez que você cai, você perde a firmeza. Você ir num projeto que você duvida, você está indo sem o quê? Sem firmeza. E sem firmeza nos pés, você vai resbalar e você vai cair. Se você não tem firmeza no teu relacionamento, chega uma hora que você vai cair. Se você não tem firmeza naquilo que você vai fazer, chega uma hora, você vai resbalar e vai cair. E você vai andar assim, você vai andar com medo. Irmão, quem quer vencer na vida, não pode andar com medo. O medo é uma porta aberta para o inimigo entrar. Você já viu aqui no Jó, o que eu mais temia, me sobreveio. O que me receava, me aconteceu. Então nós não podemos, irmão, é uma regra. Você tem dúvida, pelo amor de Deus, continua orando mais. Até que venha aquela convicção. Até que venha aquela certeza, eu posso ir, que vai dar certo. Eu posso ir, ainda que tenha lutas, ainda que tenha adversidades, mas eu sei que vai dar certo em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. E é 99% ou 100%, igreja? Irmão, trabalhe somente com 100%. Não precisa ter pressa, porque o tombo muitas vezes vai te machucar, o caminho final vai ser de morte. Não precisa. E por que eu estou te falando isso? Números capítulo 22, versículo 22, irmão. Vamos lá um pouco na Bíblia, para não ficar só num versículo. Números 22, 22. Pega essa história aqui. Essa aqui é a história da jumenta que fala. Você conhece a história da jumenta que fala? Pastor, conhece, é a minha esposa. Não, está amarrado, irmão. Que é isso? Quer apanhar, irmão? Não. Ou o jumento que fala, né, irmão? Pode ser também o jumento. Vamos lá, irmãos. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Números 22. Não, eu estou falando assim porque um dia eu falei, a jumenta que fala, o irmão começou a apontar assim para a esposa do lado, tu acredita? Na hora do culto, eu falei, esse irmão perdeu o medo de morrer,
Aí no culto, eu vendo, né? Eu querendo rir no culto, irmão, em cima do altar. Eu falei, cuidado, irmão, a jumenta vai te dar um coice. Eu no culto, irmão muito brincalhão da igreja. Vamos lá, irmão, Números 22. Deixa eu abrir aqui. 22. Quem já achou, diga a glória a Deus. Olha só, irmão, presta atenção nisso aqui que é muito sério. E a ira de Deus se acendeu porque ele se ia, e o anjo do Senhor se pôs no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, que tornou a espancá-la. Olha agora o 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, olha só, uma coisa estava séria, e pôs-se em um lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha de novo, irmão. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste 3 vezes? Balaão disse à jumenta. Irmão, eu não sei se o mais incrível é a jumenta falar ou Balaão falar com a jumenta. Eu não sei até hoje, vou perguntar na eternidade. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tiver uma espada na mão, porque eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, que cavalgaste desde o tempo que eu fui até hoje? Costumei eu fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Olha agora, irmão, olha agora o 31. Então o Senhor agora, veja bem, primeiro Deus abre a boca da jumenta, para depois Deus abrir os olhos de quem? De Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Misericórdia. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Olha o 32. Então o anjo lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou diante de mim. Ela não desviara de mim, na verdade, que eu agora te mataria, e a ela eu deixaria o que, irmão? Misericórdia. O problema, irmão, é o caminho. O problema é o caminho que de Balaão tomou. Aquele caminho, para ele, talvez na visão dele, é aquela velha história, não tem nada a ver. E foi. Querido, presta atenção. Tem coisas que não estão dando errada. É Deus tentando te livrar. É Deus tentando abrir o que, igreja? Os teus olhos através de uma jumenta, através de uma situação. E você conhece gente orgulhosa? Conhece, irmão? Gente que não aceita conselho de ninguém, conhece ou não? Misericórdia, irmão. Irmão, nós temos que ter pelo menos a humildade de ouvir e ponderar. Não custa nada, sim ou não? Se aquele conselho te servir, ele vai te salvar. Irmão, tudo que vocês falam aqui para mim na igreja, eu guardo. Você sabia disso? Eu guardo. Eu falo que dentro de mim eu tenho uma caixinha, eu tenho uma prateleira, uma estante, que eu guardo tudo que vocês falam para mim. Tem coisas que dá para aplicar agora, tem coisas que eu falo, vai dar para aplicar lá na frente, tem coisas que eu vou guardar, tem coisas que não tem nada a ver, mas pelo menos o irmão quis falar, maravilha. Mas irmão, deixar de ouvir, eu não deixo. Você sabe por quê? Às vezes eu me questiono assim, às vezes aquela pessoa está sendo usada por Deus para me salvar, e eu estou aqui, quem é ele para me dar conselho? Quem não sei o que? Ouça. Eu já contei a história aqui, você já conhece, já contei. O pastor não crescia a igreja,
a igreja estava minguando, as pessoas que tinham já estavam saindo, e no final do culto, irmão, aquele culto já que ele estava desanimado, ele perguntando para Deus: Senhor, e isso, irmão, já não tinha mais ninguém na igreja, e a igreja assim de porta aberta. No final do culto, ele com aquela derrota ali, olhando assim, perguntou para Deus: Senhor, por que essa igreja não cresce? O que eu estou deixando de fazer? Aí me aparece um bêbado na porta. Aí o bêbado falou assim: é porque o senhor não ora. Irmão, disse que ele quase saiu do altar para pegar o bêbado de pau. O que esse bêbado está falando aí? Olha, você vê, na hora que ele termina de falar com Deus, o bêbado aparece: é porque você não ora. Acabou com a mole aí. Ele, irmão, disse que ele ficou numa ira, mas daqui a pouco o Espírito Santo falou: mas você não pediu uma resposta? Deus usou o jumento. O jumento estava meio para lá, mais para lá do que para cá, mas ainda usou o jumento. Usou. Às vezes, irmão, Deus usa uma situação para falar com a gente. Deus usa uma pessoa. Deus usa uma conversa que você nem está participando. Às vezes a pessoa está falando ali, irmão, mas aquela conversa Deus está usando para quem? Para você. Só que a pessoa é muito orgulhosa, ela não aceita conselho, ela não aceita aprender, e por isso, irmão, o anjo vai matar você. Aquele caminho era perverso, irmão, e a jumenta salvou Balaão, e Deus está tentando te salvar, querido. Deus está te mostrando. Irmão, qual é o pior cego? Será que Deus já não deu tanta prova que você não pode confiar naquela pessoa? E o que você está cheirando lá? Ah, mas é meu familiar, e daí? E daí que é o seu familiar? Cara, Deus já te deu tanta prova, aquela pessoa já, olha, só falta Deus descer e te dar uns tapas, entendendo? Só falta Deus descer e te dar uns tapas e falar: olha, você não está entendendo? Irmão, não estou dizendo que você vai desprezar aquele familiar, mas você vai vigiar mais com ele. Tem coisas que você não vai mais falar perto dele, tem coisas que você não vai ficar mais ali, tem coisas que você não vai frequentar mais. Você vai orar, convida para a igreja, dá uma palavra. Tem coisas, irmão, que você não vai mais nem opinar. Você fala assim: ó, prefiro não opinar, porque toda vez que eu falo, toda vez que eu opino, a família toda vira contra mim. Será que você não entendeu que aquela pessoa está jogando a família contra você? Pega uma coisa que você fala, e o diabo, irmão, é especialista em distorcer as coisas, sim ou não? É especialista. Pega um negócio que você falou bom, mas foi você que falou, para a pessoa errada. Irmão, será que você não está vendo? A jumenta está te mostrando. Está te mostrando. E você não quer enxergar. Vai chegar uma hora que, se você continuar por esse caminho, você vai morrer. E Deus está mostrando. Eu falo, outra passagem que Deus me deu foi a passagem de Jonas, que ele tomou um caminho para fugir da presença de Deus. E o que aconteceu? No meio daquele caminho veio a tempestade. Irmão, você está entendendo? Aí eu entendi o seguinte: o problema não é o caminho, é o propósito. Balaão, quando tomou aquele caminho, ele estava tomando para amaldiçoar o povo de Deus. Jonas, quando tomou aquele caminho, ele tomou aquele caminho para fugir da presença do Senhor. Cuidado, irmão, que às vezes você está achando que aquilo ali vai agradar a Deus e não vai. Pastor, o que eu faço? Para a gente encerrar a mensagem, Salmo 17,5. Anota esse salmo aí que você vai orar nele a semana inteira. Salmo 17,5. Irmão, toma cuidado com o sinal que Deus está te dando, querido. Por favor, não para de se enganar a si mesmo. Salva teu casamento, salva tua vida espiritual. Deus está te mostrando, Deus está usando várias jumentas para mostrar que esse não é o caminho. Muda o caminho. Salmo 17,5. Faz essa oração aqui, ó. Faz essa oração: pastor, eu quero servir a Deus, eu quero ser abençoado, eu quero ser cheio da unção do Senhor. Então, pelo amor de Deus, muda o caminho. Se o caminho, irmão, Deus já te mostrou que é de morte, então muda. Salmo 17,5. Quem já achou? Anota esse salmo, você vai orar a semana inteira nele. Amém, igreja? Você vai orar a semana inteira nele, ó. Dirige os meus passos. Em qual caminho? Nos teus caminhos, para que as minhas pegadas, o que? Não vacilem. Faça essa oração, irmão. Irmão, tem pessoas que pegam o caminho errado, e tem pessoas que se perdem pelo caminho. Às vezes o caminho é bom, o caminho é de Deus, mas pela falta de caráter, a pessoa se perdeu pelo caminho.
Então esse é um outro detalhe que eu anotei aqui. Então tem o caminho errado, que leva para a morte, e tem o caminho certo, e que levou a pessoa para a morte. Não foi o caminho, foi o caráter da pessoa. Olha que coisa, porque no caminho ela se perdeu no caminho. E quantas pessoas, irmão, começam a caminhada cristã e se perde? Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para vocês sair do caminho? Ó que palavra. Segunda coisa que eu anotei, irmão, você pedir para Deus te dirigir. Tem caminhos, grava essa, tem caminhos que liberam, tem caminhos que restringem e tem caminhos que destroem. Caminhos que liberam, restringem e destroem. O que é isso? Irmão, eu estava meditando. O missionário R.R. Soares ganhou uma bolsa em Moscou, na época, para ser médico. Se ele falasse assim: Deus, eu vou ser médico, Deus ia matar ele, irmão? Não ia. Mas era um caminho que ia restringir o quê? O que Deus tinha para ele. Aí eu estava falando com a minha esposa hoje. Irmão, a gente não idolatra, mas também ser ingrato jamais. Idolatrar não, mas ingratidão jamais. Ô meu irmão, por exemplo, a minha família, somos todos frutos desse ministério. E muita coisa que eu recebi na minha vida foi fruto desse ministério. Idolatramos? Jamais. Somos gratos? Sempre. Sempre. Porque foi através desse ministério que Jesus está sendo pregado para a gente. Diga a glória a Deus. É através desse ministério que a gente está recebendo. A gente não idolatra a igreja da graça, nem idolatrar o missionário, né? O missionário até fala que até o nome dele está errado, é RR, tinha que ser acerte. A gente não idolatra a igreja da graça, meu irmão, mas ingratidão, jamais. Porque quantas vezes, irmão, foi através desse ministério que Jesus nos abençoou, foi através desse ministério que a gente recebeu tanta bênção. Diga a glória a Deus. Então nós temos o quê? Gratidão, irmão, por esse ministério, gratidão pela vida do missionário e daqueles que fazem a obra. Então tem caminhos, irmão, que liberam. O missionário escolheu o caminho de pregar o evangelho. Olha o potencial que é hoje, olha aonde a igreja da graça está hoje. Tem caminhos, como eu falei, que a pessoa, ele poderia escolher ser médico, Deus ia matar ele? Não ia, mas o potencial dele em Deus ia ser restringido. E tem caminhos que a pessoa toma que destrói, que era o de Balaão, que tomava um caminho diferente daquele que Deus queria para ele, um caminho que gerava morte, um propósito de amaldiçoar. Jonas, um propósito de fugir da presença de Deus. Agora, o que define o caminho é o propósito. Por exemplo, dia 16 do mês que vem, nós vamos sair daqui de Linhares para ir para Vitória com um propósito, sim ou não? O caminho, irmão, e eu termino isso aqui, o caminho pode ser mais de Deus na sua vida, ele vai ter lutas, vai ter dificuldades, mas uma coisa é você estar indo num caminho que você sabe que aquele caminho vai te levar mais perto de Deus, você sabe que aquele caminho vai te levar à bênção, você sabe que aquele caminho vai te colocar lá. Irmão, uma vez eu estava vendo uma reportagem, o tal do GPS, lá no Rio de Janeiro é um perigo, quantas vezes você já ouviu história de GPS que jogou o cara dentro da onde? Dentro da favela, e tem pessoas que perderam a vida, tá? Perderam a vida, irmão, porque quando o cara, ele não estava esperando, ele assustou, ele estava dentro da favela, os caras tudo armados, ele foi dar ré, atirou e matou, uma família toda que não tinha nada a ver, mas por quê? O propósito, eu estava indo certo, mas no meio do caminho, pegou um caminho errado, meu irmão, por isso que eu te falo, eu quando fui para a primeira vez lá para Mato Grosso do Sul, eu passei pelo Rio de Janeiro, e eu tinha que ser guiado pelo GPS, que eu não conhecia, mas o que eu fazia? Eu olhava para o GPS e sempre desconfiava dele. Fala para o irmão do lado, desconfia do GPS, viu? Sério, eu sempre desconfiei do GPS, até hoje, até do celular, eu vou olhando placa, se eu tiver muita dúvida, eu paro num posto e faço o quê? Não é Ipiranga não, fica tranquilo, eu paro lá no posto Ipiranga e pergunto, mas nunca vou confiando 100% no GPS, mas querido, o melhor GPS nosso é o Espírito Santo, esse nunca vai falhar, dirige os meus passos, Senhor. E se estiver no caminho errado, irmão, o problema não é voltar, o problema é prosseguir num caminho errado. Não tem, irmão, quantas vezes eu já caminhei num caminho, e aí comecei a orar, Senhor, dirige os meus passos. Já tinha que ter orado aonde, irmão?
lá atrás, mas a gente acorda tarde, e glória a Deus. E eu aqui, orando, já caminhei um par. No início, irmão, isso aqui é forte, no início não acontece o quê? Aí como não aconteceu nada no início, o que você fala? Epa, acertei na mosca. Mas o problema não é o início, é o quê? O fim, porque o fim é de morte, e cada passo que você dá nesse caminho, você só vai se aproximando do fim de morte. Aí eu estou aqui, já caminhei, opa, comecei a orar, dirige meus passos, para que minhas pegadas não vacilem. Aí Deus falou, volta agora. Aí Deus mandou a jumenta, Deus mandou uma tempestade, Deus vai mandando sinais. O que eu fiz? Pastor, mas você vai perder tudo aquilo ali? Querido, é muito melhor perder ser humilde e voltar, do que você caminhar para a morte. O problema, irmão, não é o problema que você não está dando um passo atrás na sua fé, você está dando um passo atrás no caminho errado. Seja humilde, querido, está errado, volta atrás. Qual que é o problema? Mas pastor, todo mundo, eu falei para todo mundo, quem mandou você abrir a boca? Agora paga o preço, é assim que é a vida. Fala para o irmão do lado, isso é ser adulto. Isso é ser adulto, vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Errou, volta atrás. Mas todo mundo vai ver que eu errei, vai fazer o quê? É muito melhor do que você, por ego e orgulho, prosseguir num caminho só para que os outros não falem mal de você. Está amarrado, irmão. Querido, a nossa vida é para agradar a Deus, amém, Jesus? Levanta a mão direita assim. Senhor meu Deus, obrigado pela palavra, obrigado por falar a cada coração, e que em nome do Senhor Jesus, Pai, dirige os nossos passos. Meu Deus, talvez essa pessoa está tomando um caminho que não é do Senhor, um caminho que não provém de Ti, um caminho que o demônio está enganando essa pessoa na aparência, mas hoje essa pessoa, nós vamos orar, e o Senhor vai dirigir os nossos passos. Salmo 91, o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro, em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.